Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa escolha que, segundo a nossa fonte, define basicamente tudo na nossa experiência. Estamos falando de dois sistemas de pensamento que simplesmente não podem coexistir, o de Deus e o do ego. E olha, a ideia aqui não é tentar achar um meio termo, um equilíbrio, é sobre decidir qual vai ser a base, o alicerce de toda a nossa realidade. E para começar, olha só que frase forte. Ela já coloca a gente de cara com uma escolha da qual não dá para fugir, sabe? É um ou outro. A fonte deixa bem claro, esses dois sistemas são tão opostos, mas tão opostos que não existe essa de ficar em cima do muro. Nossa análise de hoje vai ser justamente para entender o que está em jogo nessa decisão. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser assim. Primeiro, a gente vai entender a natureza da escolha entre Deus e o ego. Depois, vamos mergulhar na ilusão de autonomia do ego. Em seguida, vem o convite à cura, a jornada da escuridão para a luz. E, para fechar, vamos ver que a resposta é a unidade. Então vamos lá. A primeira parte resume tudo numa pergunta fundamental: quem é o meu pai? Pois é, a escolha entre Deus e o ego, no fundo, é sobre decidir qual é a nossa origem, a nossa fonte e, claro, a nossa verdadeira identidade. E olha que interessante a diferença na forma como cada um opera. Deus cria por extensão. É como se ele compartilhasse amor, vida, e isso só se expande sem nunca diminuir a fonte. Já o ego, ele não cria, ele faz, por projeção. O que isso quer dizer? Ele joga para fora o medo, a culpa, a separação, ele projeta tudo isso e acaba criando um mundo que é o espelho da sua própria base, toda fragmentada. Isso nos leva direto para os alicerces de cada um, que são completamente opostos. O sistema de pensamento de Deus é luz, clareza, amor. Já o do ego, segundo a fonte, é secretamente construído sobre uma pedra angular de terror. Pensa nisso. É aquele medo lá no fundo, o medo da aniquilação, que vem justamente da crença de que estamos separados. Ok, vamos para a segunda parte para ver como isso se desenrola. Agora a gente vai fundo no objetivo final do ego, aquela meta mais profunda dele que, como o próprio texto descreve, é delirante. E qual é o centro disso tudo? Essa ideia de autonomia. O ego é basicamente um sistema de pensamento construído na premissa insana de que nós nos criamos, de que cada um é seu próprio pai. É essa vontade louca de ser a causa de si mesmo, independente de qualquer outra fonte. No fim das contas, é isso. O ego é o símbolo da separação. Tudo, absolutamente tudo que ele faz, cada pensamento, cada ação, tem um único objetivo: manter e provar que a separação é real. Por isso ele ataca, julga, divide, é tudo para reforçar aquela ideia de que somos entidades isoladas num universo fragmentado. Bom, depois de entender o problema, a fonte começa a nos apresentar o início da solução. É aqui que o foco muda. A gente sai da análise do ego e começa a dar o primeiro passo em direção à totalidade. Ou seja, vamos falar sobre o convite à cura. E essa citação aqui é fundamental, porque ela redefine o que a gente pensa que é doença. Não se trata apenas de um corpo doente, mas de uma mente que acredita estar separada. A cura, então, passa a ser uma decisão consciente de largar essa crença e desejar a integridade, o retorno à unidade. Então, como é que se começa? O processo é surpreendentemente simples. Não exige perfeição nem nada disso. Basta reconhecer que a cura é necessária, ter o desejo de ser completo de novo e fazer um convite para uma ajuda interna, que a fonte chama de Espírito Santo. E o mais legal é que, para dar o pontapé inicial, só se precisa de um pouco de boa vontade. Essa ajuda interna é descrita como um hóspede eterno. Ele está sempre ali, sabe? Mas para que sua voz seja ouvida, precisa haver um convite, um espacinho aberto na mente. Porque, vamos combinar, quando a cabeça está cheia com o barulho do ego, a voz da cura se torna quase inaudível. Vamos para a nossa quarta parte, da escuridão para a luz. Aqui a gente vai ver a jornada de transformação que começa a partir da decisão de se curar. É como uma passagem consciente, saindo da escuridão do ego e indo em direção à luz da realidade. E essa ideia aqui é muito poderosa. Não é preciso ter uma fé gigante, uma certeza absoluta. Nada disso. Segundo o texto, aquela faísca bem pequena de luz na mente, aquela vontade mínima de ver as coisas de um jeito diferente, isso já é o suficiente para começar a desmontar todo o sistema sombrio do ego. E aqui a gente tem o contraste entre as duas jornadas possíveis.
A do ego é uma estrada escura, e os companheiros de viagem são o medo e o luto. Já o caminho da luz é um caminho claro. Não que não existam desafios, mas porque se caminha com a consciência de uma grande luz que está sempre ao redor, guiando. A escolha, no fim, é sobre com quem se quer caminhar. Chegamos na nossa última parte, que é onde o conflito todo se resolve. Aqui, a fonte revela que aquele problema da separação, que parece tão, mas tão real, na verdade, é uma ilusão. E a resposta para ele? Bom, ela sempre esteve ali, disponível. No final, tudo se resume a essa pergunta, bem simples e direta. Toda a complexidade, a análise, a luta, tudo isso pode ser deixado de lado quando o foco vai para essa única decisão. Queremos continuar investindo no problema da separação ou estamos dispostos a aceitar a resposta? E o ponto-chave é o seguinte: a resposta de Deus não é um conceito intelectual para a gente entender com a cabeça, não é uma nova filosofia. É uma experiência vivida, uma virada de chave na percepção, onde a separação simplesmente some e a unidade é sentida como a única realidade. Então, para a gente ir amarrando, aqui estão alguns dos paradoxos e das conclusões que emergem disso tudo. Primeiro, curar é reconhecer que a vontade pessoal e a de Deus são uma só. Segundo, a realidade é só aquilo que é amoroso e eterno. Terceiro, e esse é forte, a verdadeira liberdade não está na autonomia do ego, mas sim na dependência da nossa fonte. E por último, para conhecer essa herança de paz e amor, é preciso compartilhá-la. E a gente termina com esta imagem poderosa. A jornada de volta não é uma de julgamento, mas de aceitação. A porta para a unidade está sempre aberta. A única barreira é a autocondenação, a crença de que não somos dignos. A mensagem final é um convite para chegar lá, sem esse peso, sem essa crença, e redescobrir o que, na verdade, nunca foi perdido.